Você já parou para pensar se está mesmo dentro da vontade de Deus? Não dentro de uma instituição, não em um prédio bonito com bancos acolchoados e ar-condicionado, mas dentro da igreja que ele reconhece, aquela que ele chama de noiva, aquela pela qual Jesus entregou a própria vida. Essa pergunta não é apenas polêmica, ela é urgente, porque há muitas pessoas dentro de templos, mas fora da verdade. E há muitos que pensam estar salvos, quando na realidade nunca conheceram a verdadeira igreja que a Bíblia apresenta. Quantas vezes você já se perguntou: será que eu estou congregando no lugar certo? Será que existe mesmo uma igreja que Deus aprova acima das outras? E se eu estiver vivendo uma fé que só parece verdadeira por fora, mas está morta por dentro? Essas perguntas não são sinais de fraqueza espiritual. São sinais de maturidade, de alguém que quer seguir a verdade, custe o que custar. E a resposta para todas elas está onde sempre esteve, na Palavra de Deus. É nela que encontramos o plano, o padrão e os critérios do Senhor para aquilo que ele chama de igreja. Antes de continuar, se você sente que precisa de direção, clareza e uma fé verdadeira baseada na Bíblia, se inscreva agora no canal, curta esse vídeo e compartilhe. Porque o que vamos revelar aqui pode mudar completamente a forma como você entende a Igreja de Cristo. E a última revelação será a mais impactante de todas. A palavra igreja no Novo Testamento vem do grego eclesia, que significa chamados para fora. Ou seja, igreja não é o templo físico, não é a placa na frente do prédio, não é a denominação. Igreja, segundo a Bíblia, é o conjunto de pessoas que foram chamadas por Deus para viver separadas do sistema mundano, unidas em Cristo, em santidade e propósito. Quando Jesus disse a Pedro: "Sobre esta pedra edificarei a minha igreja", Mateus 16:18. Ele não estava falando de uma construção, ele falava de uma revelação, a de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja verdadeira é formada por aqueles que têm essa revelação viva em seus corações e que vivem por ela. Muitos confundem igreja com religião, mas religião sem transformação é apenas tradição. O próprio Jesus confrontou os religiosos do seu tempo. Ele os chamava de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Mateus 23:27. Eles conheciam as Escrituras, mas não conheciam a Deus. Você já reparou que há pessoas que frequentam igrejas há anos e continuam com os mesmos vícios, os mesmos comportamentos, as mesmas mentiras? Porque não é o lugar que salva, é a obediência à palavra. Não adianta estar em uma igreja se o coração continua longe de Deus. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías 29:13. Então existe uma única igreja verdadeira? A Bíblia responde: sim, mas ela não tem placa, não tem cor, não tem sede própria. Ela é invisível aos olhos do mundo e visível apenas aos olhos espirituais. Ela é formada por todos aqueles que nasceram de novo, que vivem pela fé, que obedecem ao Evangelho, que reconhecem Jesus como Senhor e vivem para agradar a Deus, mesmo que ninguém veja. Essa igreja é chamada de noiva de Cristo e ela está sendo preparada para o grande dia. O apóstolo Paulo diz em Efésios 5:27 que Cristo quer apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É esse o padrão. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Não é sobre o exterior, é sobre o interior. Vamos refletir juntos. O que Deus espera de alguém que faz parte da sua igreja? Um comportamento moral, uma frequência religiosa ou um coração transformado e rendido à vontade dele? Pense no exemplo de Abraão. Ele não tinha templo, não tinha estrutura religiosa, mas era considerado amigo de Deus. Por quê? Porque ele vivia pela fé e pela obediência. Pense em José no Egito ou Daniel na Babilônia.
todos longe de Jerusalém, do templo, dos sacerdotes, mas com um altar vivo no coração. No Brasil de hoje, muitos acham que estão espiritualmente seguros só porque estão dentro de uma igreja todos os domingos. Mas e de segunda a sábado? Estão vivendo como parte da noiva de Cristo ou apenas seguindo um ritual vazio? É comum ver pessoas pulando de igreja em igreja procurando uma melhor pregação, um louvor mais animado, um líder mais carismático. Mas se o foco está em receber e não em ser transformado, há algo errado. A igreja verdadeira não é centrada no homem, mas em Cristo. Ela não busca agradar os membros, mas agradar a Deus. Uma mulher simples do interior, chamada Dona Luzia, viveu mais de 40 anos, limpando a pequena congregação da sua cidade. Nunca subiu no púlpito, nunca teve cargo, mas orava, jejuava e amava a palavra. No hospital, antes de morrer, disse à sua neta: "Eu nunca fui famosa, mas nunca deixei de ser noiva." Essa mulher entendeu o que é ser igreja. O maior perigo hoje não são as igrejas com doutrinas diferentes. O maior perigo são os corações indiferentes à verdade. Jesus está voltando e ele não vem buscar uma instituição. Ele vem buscar uma igreja santa, separada, apaixonada por ele. E você é parte dessa noiva? Ou está apenas num banco esperando algo que nem sabe se deseja de verdade? Escreva nos comentários: "Eu quero fazer parte da igreja que Jesus reconhece." Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Revelações profundas ainda virão, e a última será a mais forte. É preciso coragem para reconhecer que talvez estejamos vivendo uma fé que agrada mais aos homens do que a Deus. Muitos preferem continuar no conforto da tradição, mesmo sabendo que ela não produz transformação verdadeira. Mas a verdadeira igreja não se acomoda. Ela não negocia a verdade. Ela não vive de aparência. Ela vive de renúncia. O próprio Jesus foi rejeitado pelos líderes religiosos do seu tempo. Eles conheciam a lei, mas não reconheciam a verdade encarnada diante deles. Isso nos mostra que nem todo ambiente religioso está alinhado com o coração de Deus. A Bíblia é clara quando diz: "Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus." Mateus 7:21. A verdadeira igreja está escondida para o mundo, mas manifesta para o céu. Ela é feita de pessoas que não se envergonham do Evangelho, que não se vendem por aplausos, que não mudam a mensagem para agradar o público. Pessoas que perdem amigos, status, seguidores, mas não perdem a santidade, porque sabem que o que está em jogo é eterno. É comum ver hoje igrejas preocupadas em parecer modernas, atualizadas, atrativas. Mas não é isso que define a Igreja de Cristo. A igreja verdadeira não se mede por quantidade de membros, mas por qualidade de frutos. O Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade, e não em performance e aparência. Em João 4, Jesus encontra a mulher samaritana e quebra todas as barreiras religiosas para alcançar uma alma. Ela estava excluída, rejeitada, desacreditada. E mesmo assim, foi ali, num poço, fora do templo, que ela teve um encontro transformador. Sabe o que isso nos ensina? Que a igreja verdadeira não está onde as pessoas esperam, mas onde o Espírito encontra corações quebrantados. E esse Espírito não se prende a estruturas. Ele sopra onde quer, visita quem tem sede. Ele entra na cela da prisão, na favela esquecida, na casa humilde. E ali, onde há sinceridade, ele edifica sua igreja. Certa vez, um pastor foi evangelizar em um bairro carente. Não havia templo, púlpito ou microfone. Apenas ele, uma Bíblia e um grupo de jovens sentados na calçada. Um deles chorou ouvindo a palavra, aceitou Jesus e começou a mudar de vida. Hoje, esse jovem é missionário.
Aquele dia, naquela calçada, foi o nascimento de uma igreja aos olhos de Deus. Será que você está esperando que a igreja certa tenha luzes, estrutura, eventos, enquanto o Espírito está te chamando para voltar ao evangelho simples, puro e verdadeiro? A verdadeira igreja não entretém, ela confronta, não distrai, ela transforma. Jesus disse que os verdadeiros discípulos seriam conhecidos pelo amor. Amor que perdoa, que serve, que se sacrifica. Amor que não faz acepção de pessoas, que não aponta o dedo, mas estende a mão. Esse é o DNA da verdadeira igreja. Onde está esse amor hoje? É urgente lembrar que a igreja de Cristo é formada por pedras vivas, como diz 1 Pedro 2,5. Também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Isso significa que cada cristão verdadeiro carrega consigo a presença do Deus vivo. O culto não começa no domingo, ele começa na segunda-feira, quando você decide obedecer, mesmo quando ninguém vê. E é por isso que muitos se sentem perdidos dentro de igrejas lotadas, porque estão cercados de pessoas, mas longe da presença. A multidão não garante a glória. Em muitos lugares, o Espírito já se retirou, mas o programa continua, porque sem santidade, sem verdade, sem arrependimento não há igreja, há apenas reunião. Quando o povo de Israel caminhava no deserto, Deus não mandou Moisés construir um templo fixo, mas uma tenda, o tabernáculo, porque a presença de Deus se movia, e o povo deveria acompanhar essa presença. A igreja verdadeira também é assim, ela se move onde o Espírito está. Não se prende à tradição, mas à direção. Será que você está numa igreja onde o Espírito se move? Onde há espaço para arrependimento, correção, cura, transformação? Ou está num ambiente onde todos sorriem, mas ninguém muda? Não se trata de julgar as igrejas, mas de examinar a si mesmo. O apóstolo Paulo nos ensinou isso. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios 13:5. A verdadeira igreja está na contramão do mundo. Ela não negocia princípios, não vive de emoções, mas de convicção. Ela sabe que seguir a Cristo é carregar a cruz, que ser igreja é amar mesmo sendo rejeitado, é permanecer mesmo sendo perseguido, é viver pela fé, mesmo quando tudo ao redor grita para desistir. Muitos se iludem achando que a igreja certa é aquela que traz paz à alma. Mas às vezes, a paz que o mundo oferece é apenas ausência de confronto. E o verdadeiro evangelho confronta o pecado, denuncia a hipocrisia, chama à santidade. A igreja verdadeira não é confortável, ela é necessária. Uma moça chamada Andréia decidiu sair de uma igreja muito grande porque percebeu que sua vida espiritual estava estagnada. Foi para uma congregação simples, sem banda, sem projetor. Mas ali ouviu uma pregação que a levou ao arrependimento, ao jejum e à oração. Hoje, ela discipula outras mulheres e experimenta uma intimidade com Deus que nunca teve antes, porque entendeu que não era sobre estrutura, era sobre entrega. O que Deus está procurando hoje não é um show bem produzido, é um altar quebrantado. Ele procura corações rendidos, olhos sinceros, mãos limpas. E essa igreja, mesmo sendo minoria no mundo, é gloriosa no céu. Ela brilha nas trevas. Ela não se curva a César, nem aos desejos da carne. Ela vive para a eternidade. Se você está ouvindo essa mensagem e sente que algo está despertando dentro de você, não ignore. Pode ser o Espírito te chamando de volta à essência, ao lugar onde tudo começou, ao altar da obediência, ao fogo do primeiro amor. Escreva com fé nos comentários: Senhor, faz de mim parte da tua verdadeira igreja. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que ainda está em dúvida sobre onde deve congregar. A igreja verdadeira pode ser silenciosa aos ouvidos do mundo, mas sua intercessão estremece os céus. Ela não depende de aplausos,
mas vive para a aprovação de Deus. Os seus joelhos tocam o chão, enquanto o coração se mantém no alto, firme no trono da graça. Ela é feita de homens e mulheres que entenderam que seguir a Cristo é um chamado diário de morte para o ego e vida para a vontade divina. Gente que prefere ser impopular do que infiel, que escolhe a cruz, mesmo quando a multidão escolhe a conveniência, que não corre atrás de cargos ou títulos, mas busca uma vida escondida em Deus. A Bíblia nos mostra que, no fim dos tempos, haveria muitos que usariam o nome de Jesus, fariam sinais, pregariam, mas seriam desconhecidos por ele. Em Mateus 7:23, Jesus afirma: "Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade." É duro ouvir isso, mas necessário, porque a única segurança está em viver um evangelho que transforma de dentro para fora. Não é sobre o que os outros veem, é sobre o que Deus vê no íntimo. A verdadeira igreja não se sustenta por métodos humanos, mas por joelhos no chão e coração rendido. Ela não busca agradar algoritmos, mas ao Espírito Santo. E onde o Espírito está, há liberdade, arrependimento e glória. Quem faz parte dessa igreja entende que ela não é um lugar físico, mas um estado de santidade. Pode estar em grandes templos, pode estar em casas simples, pode estar debaixo de uma árvore. O que a valida é a presença de Deus entre os que o buscam com sinceridade. Muitos dizem: "Mas onde devo congregar então?" A resposta não está em placas ou slogans, mas em frutos. Você está ouvindo a palavra que corrige ou apenas a que agrada? Está sendo ensinado a obedecer ou a apenas participar? Está sendo desafiado a ser como Cristo ou apenas entretido? Deus não nos chamou para sermos consumidores de fé, mas servos do reino. E onde há verdade, haverá confronto. Onde há vida, haverá renúncia. Onde há presença, haverá santidade. A igreja verdadeira é onde o pecado é vencido, o orgulho é quebrado e a cruz é exaltada. Se você sente que está em um lugar onde a verdade foi substituída por performance, talvez seja a hora de perguntar a Deus: "É aqui que queres que eu esteja?" Porque muitos permanecem por costume, por amizade, por medo de mudar. Mas seguir a Cristo é estar disposto a largar tudo, se for preciso, para viver a vontade do Pai. A igreja onde você está te leva a orar mais, te ensina a perdoar, a se arrepender, a buscar os céus, porque se ela não te aproxima de Deus, talvez esteja apenas te distraindo. Houve um tempo em que a igreja não tinha templos, nem liberdade. Era perseguida, escondida, mas poderosa, porque não havia distrações, só paixão, não havia interesses, só entrega. Hoje temos tudo, mas muitos perderam a essência. Deus está restaurando os altares esquecidos. Está levantando uma geração que não se corrompe, que não negocia princípios, que ama a verdade, mesmo quando ela dói, que prefere ser fiel a ser famoso, que prega o arrependimento e vive em santidade. Se você sente que faz parte dessa geração, então permaneça firme. Não se contamine, não se dobre, não se canse. A verdadeira igreja é perseguida, criticada, ignorada, mas permanece, porque sabe que o seu galardão não está aqui, mas na eternidade. Talvez você esteja congregando sozinho, talvez tenha saído de um sistema doente e hoje se sente perdido. Mas saiba, Deus te vê, Ele conhece teu coração. E onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele estará. Nunca foi sobre multidão, mas sobre verdade. Você não precisa de uma estrutura perfeita, precisa de uma fé viva, de um coração quebrantado, de uma Bíblia aberta, de joelhos dobrados. A verdadeira igreja pode começar dentro da sua casa, no seu quarto, com lágrimas e sinceridade. Essa é a igreja que será arrebatada. Não a mais bonita, não a mais rica, mas a mais fiel, a que não se envergonha da cruz, a que não vive de aparências,
a que ama o Senhor mais do que o mundo. Se essa mensagem falou com você, então se posicione. Volte ao primeiro amor, abandone o que te afasta de Deus, busque o lugar onde o Espírito se move, onde a palavra é viva, onde há frutos, onde há verdade. Escreva nos comentários: eu escolho fazer parte da verdadeira Igreja de Cristo. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal. Tem mais vídeos na tela agora. Assista e descubra verdades que podem mudar sua vida espiritual. Até o próximo vídeo. Se você já se sentiu perdido tentando entender a Bíblia, não está sozinho. Muitas vezes, o caminho pode parecer confuso. Se você busca uma leitura guiada, que torna tudo mais claro e acessível, eu encontrei uma ferramenta incrível que pode transformar sua experiência com as Escrituras. Dá uma olhada na descrição do vídeo, quem sabe pode ser exatamente o que você precisa.